Bom, então imagina o seguinte cenário. Você tem um sistema, tem um banco de dados, você não tem API ou não tem a informação naquela API, o seu banco de dados é Firebird e um consultor ou algum outro programador de algum outro sistema, ele pediu um acesso para se conectar à sua base, para poder consumir esses dados e gerar outra informação, seja em Power BI ou algum outro sistema, né? E você está quebrando cabeça, não sabe como fazer isso sem liberar o acesso total ao seu banco de dados. Você não quer fazer isso. Você não quer liberar o acesso total ao seu banco de dados. Você quer liberar apenas o acesso de algumas informações do banco de dados Firebird. Bom, se essa é a sua dúvida, saber como liberar acesso somente de algumas informações do banco de dados Firebird para usuários terceiros, esse vídeo é para você. Bom, o primeiro passo é o seguinte. Eu vou abrir aqui o IBExpert, né? A galera que usa Firebird conhece bem o IBExpert. Eu vou usar esse banco de dados aqui. Mas o primeiro passo é você criar um usuário que não seja um usuário administrador. O primeiro passo é esse. Então, eu vou vir aqui, vou conectar na minha base de dados, que já existe aqui, para dar um exemplo. E vou vir aqui nesse botãozinho aqui para poder abrir o SQL, né? Vou abrir o SQL do Firebird aqui, IBExpert. Vou rodar dois comandos. O primeiro comando é o seguinte: vou criar o usuário e senha, né? Então vou ver aqui, ó, create user, e aí eu boto o nome do usuário que eu quero criar. Vou botar aqui usuário teste, password, a senha, né? Vou escrever aqui password, vou botar a senha teste também, né? Vou colocar 1, 2, 3 para ficar mais fácil, ok? Então usuário teste, senha teste. Vou fazer melhor. No lugar de eu criar nesse banco de dados aqui, eu vou criar nesse usuário local aqui que eu tenho, que é até melhor, mas vocês podem utilizar isso na nuvem se quiser também, tá? Então eu vou vir aqui, deixa eu jogar o comando aqui, F9 para dar o comando. Aqui tá dando um erro porque o nome é sem esses strings aqui, sem essa aspazinha. Então, criou o usuário teste aqui, vou salvar a criação do usuário teste, vou desconectar. Bom, criei o usuário aqui. Aí é o seguinte, não, mas eu quero que esse usuário tenha acesso apenas a uma tabela específica, por exemplo. Como é que eu faço isso? Criei o usuário e eu quero ter acesso apenas a uma tabela. Eu vou escolher essa tabela clubes aqui, tá? Eu quero que o usuário só tenha acesso à tabela clubes. Isso vale para tabela, isso vale para procedures, para views. Você escolhe como é que você quer configurar. Eu vou usar uma tabela como exemplo. Então eu quero que essa tabela clubes, somente ela, o usuário tenha acesso. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui no SQL novamente do IBExpert. E agora eu vou rodar outro comando. Vou escrever grant. Já copiou aqui umas coisas para mim, não quero isso. Vou escrever grant, o nome da tabela. Aí é o seguinte, ó, depois do nome grant, você pode colocar o tipo da permissão. Então se você botar o nome select aqui, por exemplo, quer dizer que você vai ter acesso à consulta. Se eu colocar delete, posso colocar os três também, né? Delete, insert, update, né? No caso eu só quero que ele consulte a tabela, então não vou fazer nada disso. Eu posso soltar aqui a select, delete, update, né? Eu vou colocar aqui somente select. Vou apagar aqui, vou deixar somente select. E a tabela é clubes. No caso eu vou colocar aqui o nome da tabela, que é o nome da tabela, né? E que eu vou colocar clubes, que é a tabela que eu quero. Já coloquei. O nome do usuário é teste, usuário teste. Então vamos lá. Liberou o acesso somente de seleção na tabela clubes para o usuário teste. Vou rodar aqui, ó, rodou, vou salvar e pronto, ó. Criei um usuário e liberei apenas uma tabela e liberei somente consulta dessa tabela, tá? Bom, então imagina o seguinte, eu imagino que agora criei o usuário, criei tudo, agora eu quero registrar no banco de dados aqui no IBExpert, né? Como é que eu faço isso? Eu vou mostrar pelo IBExpert e vamos ver se vai funcionar, né? É isso que a gente quer ver agora, né? Então, vou vir aqui, vou clonar aqui a configuração para ser mais rápido pra gente. Que a configuração é a mesma, só muda o usuário teste e a senha 123 que eu criei, né? Ó, 123. Vou conectar aqui, vou tentar conectar. Olha o que aconteceu, ó. Ele fala que o nome do usuário de administrador não consigo acessar, tá? Por quê? Porque o IBExpert não deixa acessar se você não for administrador. Então você não vai poder usar o IBExpert se você tiver conta usuário. Muita gente se engancha nisso aqui. Bom, eu vou te dar uma ferramenta alternativa, por exemplo essa daqui, que eu acho ela muito top, porque eu consigo utilizar várias conexões de banco de dados, vários tipos de banco de dados nela. E ela é open source, gratuita, o nome dela é BV, na verdade DBVer, né? Eu estou na versão aqui 24.2.1, muito boa essa ferramenta.
E ó, vou pegar aqui, já tenho uma conexão criada, eu vou clonar ela. Bom, eu vou criar uma conexão aqui de banco de dados Firebird, tá? Vou colocar aqui que é local host. O caminho é o caminho do banco de dados, né? Vou pegar aqui do Expert para ganhar tempo de informação. Já vou copiar daqui o caminho do banco de dados. Vou jogar lá. Essa ferramenta é muito boa, pessoal. A porta é padrão 3050 que eu estou usando. O usuário é teste e a senha 123. E agora vamos abrir. Opa, conectou. Tá aqui a tabela. Ó, aparece tudo, não aparece? Mas quando eu clico na tabela e tento ver os dados, uma tabela que eu não tenho acesso ao erro que ele dá. Ó, erro, ó, não tem permissão para selecionar nada nessa tabela aqui. Ou seja, a tabela, outras tabelas eu não consigo acessar. Consigo ver, mas não consigo acessar. Tá? Consigo ver a estrutura, né? Mas eu não consigo acessar. Vamos testar a tabela que a gente liberou o acesso, né? Pra gente ver aqui. A tabela foi clubes, né? Lembra que foi clubes. Vou clicar aqui 2 vezes em clubes. Vou ver, ó, e apareceu já os dados aqui pra mim de cara. Legal? Então o usuário vai ter acesso somente consultar, ele também não consegue alterar. Tá? Na hora de salvar aqui ele vai dar erro, deu erro, porque eu não posso editar nada, apenas consultar a informação, tá bom? Isso utilizando essa ferramenta aqui. Se você usar o BXpert vai dar erro, você não vai conseguir fazer isso que eu estou fazendo aqui. Esse vídeo vale ouro, então merece a sua inscrição, curte, se inscreve no nosso canal do YouTube, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!